Vamos lá. Então, começar por pensão alimentícia. A pensão alimentícia, nem sempre, gente, ela vai ser litigiosa, compulsória, imposta. O pai pode, de fato, procurar o Poder Judiciário e o pai fazer uma ação de alimentos para que seja descontado direto em folha. Ou para que a Justiça decrete o percentual a ser pago. Eu quero que você saiba tudo sobre direito de família hoje, as principais questões de forma rápida. Então preste atenção nessa aula, preste atenção nesse vídeo. Quando eu falo de pensão alimentícia, tira da cabeça que a ação litigiosa, briga, prisão, não, pode ser consensual. O pai da criança, a mãe, procuram o mesmo advogado, assinam procuração para o mesmo advogado e ingressam com uma ação de alimentos para poder deixar regularizado, tudo bonitinho, já descontando em folha, já com a decisão judicial. Então nem sempre o processo de alimentos, de pensão alimentícia é litigioso. Consensual pode ser também a forma utilizada. Então nem sempre nós vamos ter litígio, briga. Vamos pedir ao Poder Judiciário, seja consensual ou litigioso, mas nem sempre tem litígio, briga, tá? Um ponto importante. Então o pai também pode fazer ação de alimentos. Às vezes a criança mora com a mãe, o pai faz a ação de alimentos sozinho, por livre e espontânea vontade, porque quer regularizar a situação, ou o pai, juntamente com a mãe, de forma totalmente consensual, também faz a ação de alimentos, tá? Então é importante, hein? Lembrando que a mãe também pode propor ação de alimentos contra o pai pode propor contra a mãe. É muito comum crianças, filhos que são cuidados pelos pais. A guarda é do pai, né? Então, quem tem que pagar a pensão alimentícia? A mãe. Nós guardamos muito que pensão alimentícia sempre paga pelo pai. Não, a mãe pode pagar a pensão alimentícia se a guarda está com o pai. Outro detalhe também, os filhos podem ser condenados, obrigados a pagar a pensão alimentícia para os pais, ok? Então isso é importante saber também. Os pais podem entrar com uma ação contra o filho e pedir pensão alimentícia, ação de alimentos. Isso é real, isso existe. Então importante também. Sempre que eu falo a questão de guarda, tem familiar envolvido. Então a criança mora com o tio, mora com a tia. O tio e a tia pode propor uma ação de alimentos contra o pai e a mãe para pagar a pensão alimentícia, porque eles que têm a guarda, eles que cuidam da criança ou do adolescente, tá? Então isso é importante. Nós temos o divórcio. Divórcio tem que ter casamento. O casamento nós temos 4 regimes. União universal de bens, uma mistura, era o antigo regime automático. O segundo, parcial de bens. Hoje quem não escolhe fica com o automático parcial de bens. Isso quer dizer que casou, tudo que é conquistado após o casamento dos dois, o que cada um tinha anterior ao casamento continua sendo bens individuais, separados, legal? Temos a separação final nos aquestos e temos também, isso é importante falar, o regime de separação total de bens, tá? Separação nos aquestos, separação final nos aquestos, é um regime que eu escolho, é um verdadeiro contrato. Algumas coisas podem entrar na divisão, outras não. É um contrato que eu vou fazer. Eu, ela, o casal fazem o contrato. Então, por isso a separação final nos aquestos, porque quer dizer o quê? No final, né, no divórcio, nós fechamos a conta e passamos a régua. Acho que é um exemplo bem didático, tá bom? Então, guarde isso. Vamos lá. União estável não é divórcio. União estável é dissolução. A maioria dos brasileiros vive numa união estável e irregular, mora junto. Isso, quando dá briga, quando chega ao fim do relacionamento, tem bens a dividir, aí tem que fazer uma ação de declaração de união estável com dissolução na mesma ação e partilha de bens. Se a união estável já é declarada, aí eu só faço a dissolução, que seria como se fosse o divórcio. Ok? Legal? Bacana. Vamos lá, então, isso em relação ao casamento, união estável. Voltando em pensão alimentícia. A pensão alimentícia pode o pai ingressar com a ação, pode a mãe. Em regra, o pai ou a mãe representa a criança, né? No polo da ação é a criança que vai aparecer. Representada ou assistida, dependendo da idade. Quando eu falo de pensão alimentícia, para aumentar a pensão alimentícia ou diminuir a pensão alimentícia, eu tenho que fazer uma ação que chama revisão de alimentos. Então vamos dizer que eu tenha 2 filhos, 3 filhos. Eu faço uma ação de revisão de alimentos, porque eu pago um salário mínimo, 2 salários mínimos, então não dá para me pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos. Eu faço essa ação de revisão para que o Poder Judiciário entenda que eu tenho outros filhos, tenho que sustentar outros filhos, a minha família, e reduza essa pensão alimentícia. A ação de revisão de alimentos serve para quem paga a pensão e serve para quem recebe a pensão, porque pode o filho
adolescente, pode filho, filha, ex-companheira, ingressar com uma ação de revisão de alimentos para que aconteça o contrário, não a diminuição, mas o aumento do valor da pensão alimentícia, tá? Então é importante também. Professor Júlio, e quando eu não quero mais pagar a pensão? Na verdade, não tem mais essa situação de não querer, né? A pensão tem que pagar, não tem jeito. Mas existe sim uma ação que quebra, derruba, finaliza, termina o direito de pagar alimentos. Mas tem que ter fundamento. Para isso, em regra, tem que ter fundamentos, e entre esses fundamentos, quais que nós usamos? Existe o primeiro fundamento, que de fato, a maioridade. Cuidado! Não é porque o filho fez 18 anos, 21, mas está na faculdade, não está, que não paga mais pensão, é automático. Muita gente vai presa também. Porque acha que é automático, é mal orientado pelo advogado. Não tem nada de automático, gente. Se o filho completou 18 anos, 21, não quer mais pagar pensão alimentícia, eu preciso fazer uma ação de exoneração de alimentos. Não tem nada de automático. A obrigação acaba automaticamente. Nessa exoneração de alimentos, não é porque ele tem 21, 18 que eu vou deixar de pagar. A ação ganha, pelo contrário. Eu preciso provar a falta de necessidade, necessidade e possibilidade. Necessidade de quem recebe e possibilidade. Ok? É uma ação, inclusive, complexa e traiçoeira. Muito advogada, muita gente acha que é causa ganha, ingressa com uma ação de exoneração de alimentos fraquinha, e aí acaba perdendo a ação, passando vergonha e ficando frustrado. Então, cuidado, tá? Eu só posso, na verdade, fazer exoneração de alimentos quando, de fato, tem um motivo real. E não adianta pedir exoneração de alimentos se o filho tem algum problema físico, mental, né? Que o judiciário é pacífico no sentido de não exonerar a pensão alimentícia, tá bom? Então é importante isso. Quando eu falo de pensão alimentícia, exoneração é uma ação mesmo, para pedir o fim da pensão alimentícia, ok? Não vamos confundir pensão com guarda, hein? E visita, que é outra coisa. Mas antes de entrar em guarda e visita, eu quero falar rapidamente aqui sobre a prisão civil por pensão alimentícia. A prisão civil por pensão alimentícia é a última que sobrou. O depositário infiel não vai mais preso, tem até súmula. Mas a falta de pagamento de pensão alimentícia leva à cadeia, leva à prisão civil. A prisão é prevista no Código de Processo Civil e na Constituição Federal também, tá? Quando pode ser decretada a prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia? O juiz pode decretar a prisão civil quando o devedor não paga as parcelas da pensão alimentícia dentro do prazo legal. O devedor não apresenta também justificativa razoável para a falta de pagamento. O termo utilizado, inadimplimento, tá? Como que funciona a prisão? A prisão civil pode ser determinada já com a primeira parcela em atraso. A prisão pode durar até 3 meses em regime fechado, preso mesmo, hein? 3 meses. O devedor colocado em liberdade, se pagar o valor total da dívida ou se chegar a um acordo do pagamento, pode ser preso novamente por outra dívida de pensão alimentícia, não pela mesma, tá? Quando pode ser cassada a prisão civil de alimentos, pensão alimentícia? A prisão civil pode ser cassada quando a medida não se mostra a mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprir as obrigações, tá bom? Considerações importantes: a prisão civil se difere da prisão penal, ok? Então, importante isso também, ok? Legal. Quando eu falo de guarda e visita, 2 pontos. Guarda é quem a criança fica, mora. Cuidado que a guarda era unilateral, né? Ela era unilateral, hoje passou a ser compartilhada. Não podemos mais confundir guarda com moradia. Antigamente existia essa confusão. A partir de agora você precisa saber a verdade. Então vamos lá, vamos retificar aqui para ficar mais didático. A guarda não vincule mais guarda com quem a criança mora. A criança mora comigo, eu tenho a guarda. O adolescente mora comigo, eu tenho a guarda. Não. A guarda, de fato, é a responsabilidade. Pronto, aí agora acertamos, agora ficou certo. Guarda é a responsabilidade. Não interessa com quem a criança mora, se é com o pai ou com a mãe. A guarda é a responsabilidade. E a regra atualmente não é mais a guarda unilateral, mas a guarda compartilhada. A guarda é dos dois, a responsabilidade é dos dois. Agora, a criança vai morar ou com o pai ou com a mãe. Então mudou o nome. É outra situação, é guardião. Se a criança mora com a mãe é a guardiã. Se a criança mora com o pai é o guardião. No Brasil, não é muito comum a guarda alternada, né? Ou seja, mora com o pai e mora com a mãe cada 15 dias, igual acontece em outros países. Até existe esse modelo, mas é um modelo feito pelas partes, né? As próprias partes chegaram a um consenso, não é nada defendido pelo Poder Judiciário, tá? Então isso é importante. A regra da guarda hoje é a responsabilidade.
Eu posso ingressar com uma ação que chama mudança de guarda, para mudar a guarda compartilhada para unilateral. Eu posso ingressar com uma ação que chama ação de mudança de guardião, ou seja, não vai morar mais com a mãe, vai morar comigo. Então, assim que funciona, tá bom? Então, importante, legal. Falei para você que o assunto hoje é muito bom, interessante, falei para